Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo? Deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. A névoa cobria a floresta como um véu fantasmagórico quando Eloá deixou a caverna ao amanhecer, como fazia sempre para buscar mantimentos. O caminho era traiçoeiro e enlameado pela chuva da madrugada. Gotas frias pingavam das folhas das árvores e escorriam pelos galhos retorcidos, formando pequenas poças no solo encharcado. O sol não brilhou naquela manhã. As nuvens carregadas encobriam o céu por completo, lançando uma escuridão incomum sobre a paisagem. Era o tipo de dia que Eloá mais temia. Sem sol, os vampiros podiam caçar mesmo durante o dia. O vilarejo parecia fantasma. Algumas casas tinham portas arrombadas e as ruas ainda carregavam as marcas das investidas dos verdugos. Manchas escuras no chão, restos de roupas rasgadas, barris quebrados e cheiro de morte. Eloá manteve-se firme. Precisava de comida. Entrou em um velho armazém de pedra, pegou o que pôde e seguiu para fora. Mas o destino já a esperava na praça central. Quando saiu, o mundo parou. Ali estava ele, Loan. Sua armadura negra refletia o brilho fraco da manhã sombria. Seus olhos vermelhos como brasas varreram a praça como os de um predador faminto. Atrás dele os verdugos avançavam, farejando o ar como lobos no rastro de uma presa. Eloá sentiu o coração acelerar. O suor gelado escorrendo por sua nuca e seu corpo enrijeceu. Se ficasse ali por mais alguns segundos, eles a encontrariam e eles encontrariam Katrina. Mas antes que pudesse reagir, algo se moveu ao seu lado. Uma sombra negra. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um vulto alto, coberto por um manto escuro com capuz, apareceu diante dela e agarrou seu braço, guiando-a com passos firmes e rápidos para fora da praça. Loan franziu a testa por um instante, pensou ter visto um borrão negro se mover ao longe. Mas sua mente estava ocupada demais com a caçada, e ele ignorou. Eloá, por sua vez, sentiu seu corpo sendo levado pela escuridão, sem conseguir ver quem a ajudava. Ele só parou quando ambos já estavam na segurança da floresta, longe da vila. Foi então que o homem soltou o capuz, revelando seu rosto pálido e severo. Lord Radu, o irmão do meio de Lord Lazar. A manhã estava nublada e fria. O vento soprava cortante entre as árvores retorcidas da floresta, fazendo os galhos rangerem como ossos antigos. A neblina rastejava pelo chão como serpentes silenciosas, ocultando armadilhas e sombras traiçoeiras. Radu, o irmão do meio de Lord Lazar, surgia entre as brumas com sua capa ondulante e os olhos tão afiados quanto lâminas. Havia amargura e lucidez em sua expressão. Ele estava consciente de sua traição, mas também da loucura crescente de Loan e da cegueira voluntária de Lazar diante da fragmentação iminente da ordem. Ele fitou Eloá com frieza, seus olhos vermelhos brilhando sob o capuz escuro. Não pense que estou aqui para te ajudar, cigana. Não sou seu amigo, mas se meu irmão Loan matar a fêmea de Mihai, essa guerra vai assumir proporções desmedidas. Eloá o encarou, os ombros tensos, o coração batendo em um ritmo acelerado.
A presença de Radu era como de uma fera prestes a atacar, imprevisível e mortal. Então por que me ajudou? Não acho que foi para proteger a fêmea de Mihai, retrucou ela, a voz firme apesar do medo. O vampiro começou a rodeá-la, com passos lentos, as mãos cruzadas atrás das costas. Sua voz era fria como um orvalho nas folhas. Deve redobrar suas proteções e ser mais cautelosa ao sair. Lord Lazar não está mais caçando o General Mihai. Agora ele quer a fêmea do Cani. Pretende usá-la para forçar Mihai a se render. E caso tenha contato com o general, diga-lhe que ele tem um aliado no castelo. As palavras ecoaram no ar gélido, como uma profecia sombria. Quando terminou, Radu estava atrás dela. Eloá se virou instintivamente, mas ele já havia desaparecido como fumaça. Sem perder tempo, a cigana correu de volta para a caverna, os pés mal tocando o solo úmido. O coração ainda martelava no peito, e as palavras de Radu rondavam sua mente como um feitiço. Seguindo o conselho, Eloá reforçou as proteções ao redor da caverna, entoando cânticos antigos e fincando amuletos na terra. Mas dessa vez usou a magia da terra para ocultar sua presença, evitando o uso de energias que os vampiros poderiam rastrear. Sabia que agora, mais do que nunca, precisava se manter invisível. Os dias se arrastavam sob o peso de um inverno precoce. O céu permanecia encoberto por nuvens densas, tingindo de cinza as montanhas romenas, e o vento cortante parecia trazer consigo más notícias. Luan, consumido pela fúria e pela frustração, continuava sua caçada a Katrina sem nenhum sucesso. Era como se ela tivesse sido engolida pela própria terra. Nada. Nem rastro, nem cheiro e nem rumores. A cada dia que passava, sua raiva se intensificava, alimentando o frenesi por sangue que o tornara ainda mais imprevisível. Lord Lazar, por sua vez, via sua autoridade ser minada lentamente. Murmúrios ecoavam pelos corredores escuros de seu castelo, vindos de servos e aliados que antes leais, agora questionavam sua liderança. Vilas inteiras, antes submissas ao domínio vampiresco, haviam sido libertas por tropas aliadas a Mihai. O general rebelde tornava-se símbolo de resistência, e seu nome era sussurrado como um farol de esperança. O poder de Lazar, antes incontestável, começava a ruir, como uma muralha corroída por dentro. A cada nova derrota, o semblante de Lazar se tornava mais sombrio. Seus olhos vermelhos ardiam de ódio. Ele mal dormia, trancado em seu salão de pedra, alimentando-se da frustração e do orgulho ferido. A ideia de que a ordem estivesse se fragmentando o corroía por dentro. Em meio a esse cenário sombrio, Mihai, longe dali, recebia uma nova chama de esperança. Durante uma das visitas oníricas à amada Katrina, encontros vívidos onde os dois podiam se tocar e conversar como se compartilhassem o mesmo plano físico, soube que ela estava prestes a dar à luz. Uma emoção antiga e poderosa brotou em seu peito. O desejo de estar presente, de proteger sua fêmea e ver seus filhos nascerem. Disfarçado como um simples camponês, cobertos por trapos sujos e puxando uma carroça de madeira rangente, Mihai iniciou a travessia. A névoa rastejava pelos caminhos de terra, envolvendo seus passos como um véu cúmplice. Loan ainda vasculhava florestas e vilas com fervor, mas já não prestava atenção àqueles que pareciam parte da paisagem comum. Camponeses miseráveis que iam e vinham sem importância. Sebastian havia usado magia ancestral para mascarar o cheiro do general, confundindo os sentidos aguçados dos vampiros. Mihai cruzou o território da ordem como um espectro invisível, guiado por seu instinto de pai e guerreiro. Ele chegou a tempo. Katrina, exausta, mas forte, deu à luz em meio ao calor da caverna, protegida por feitiços da terra. Mihai, com os olhos marejados e coração explodindo de amor e orgulho, recebeu em seus braços os 3 pequenos,
uma menina e 2 meninos. O primeiro, que veio ao mundo com um grito firme e os olhos atentos, recebeu seu nome, Mihai. O segundo, mais silencioso, mas com um olhar penetrante, foi chamado de Ranzi. E a última, envolta em uma aura delicada mas intensa, foi batizada de Joseana. Com os filhos nos braços, o general compreendeu mais do que nunca o que estava em jogo. Não era apenas uma guerra contra vampiros, era uma guerra pelo futuro, pelo direito de ser livre, de amar, de proteger o que havia de mais sagrado. E naquele momento jurou diante das chamas da pequena lareira que sua espada jamais se curvaria enquanto seus filhos respirassem. 1 ano se passou desde a rebelião de Mihai contra a tirania da Ordem dos Vampiros. Os ventos que antes carregavam o fedor da submissão, agora sussurravam promessas de liberdade. A neve persistente do inverno romeno cobria os campos abandonados, e as árvores desnudas balançavam como sentinelas silenciosas de uma nova era em gestação. No alto de uma colina, Mihai observava os arredores com olhos aguçados, sempre desconfiado, mesmo quando as notícias pareciam favoráveis. Eloá havia lhe comunicado o improvável. Radu, o irmão do meio do Lorde Lazar, oferecera sua aliança. A notícia foi recebida com frieza pelo general. Desconfiado por natureza e calejado por traições, Mihai relutou em aceitar ajuda. Mas com o tempo e após cuidadosa análise, não pôde negar que o vampiro estava disposto a se opor à crueldade dos seus próprios irmãos. Radu entregou ao general mapas detalhados e informações precisas sobre os principais vilarejos que sustentavam os clãs vampíricos aliados de Lazar. Mesmo com esses dados em mãos, Mihai não foi impetuoso. Espiou cada local, estudou os hábitos das tropas, analisou os fluxos de mantimentos e comportamentos dos líderes locais. Quando atacou, o fez com precisão cirúrgica, como uma lâmina entrando entre as costelas. As vitórias não apenas fragilizaram o exército da Ordem, como também inflamaram a moral das forças rebeldes. Camponeses e guerreiros antes submissos agora marchavam ao lado de Mihai, alimentando a esperança de que a sombra da Ordem poderia, enfim, ser dissipada. Mas a escuridão, embora ferida, não havia sido destruída. Lorde Lazar, o antigo e impetuoso vampiro, que há séculos reinava com punhos de ferro, observava de seu trono as perdas se acumularem. Murmúrios ecoavam pelos corredores do castelo, questionando sua autoridade, sua força, até mesmo sua sanidade. Para ele, essa rebelião não era a primeira, mas talvez fosse a mais perigosa. 2 anos após a queda de seus principais aliados, Lazar decidiu agir pessoalmente. Reassumiu o comando de seu exército de verdugos, deixando Loan como o segundo em comando. A decisão foi súbita e sem alarde. Radu sequer teve tempo de alertar os rebeldes. Lorde Lazar partiu do castelo sem cerimônias, guiado por uma fúria fria e metódica. Refazendo os passos de Loan, ele buscava falhas, rastros ocultos, pistas que o irmão jamais seria capaz de detectar. Mas Lazar não era apenas um estrategista. Ele dominava uma arte obscura e esquecida, uma magia tão ancestral e poderosa que só um vampiro milenar seria capaz de invocá-la. Com ela podia revelar qualquer vestígio de magia, não importando quanto tempo houvesse passado desde sua ativação. A floresta de Zalal, envolta por névoa úmida e constante, tornou-se o próximo alvo. O vento sibilava entre as árvores como se a natureza quisesse alertar os que ali se escondiam. Lazar, envolto em seu manto negro, recitou os encantamentos com voz baixa e gutural. A energia liberada tremia o solo e agitava as raízes como serpentes despertas. Uma luz tênua emergiu do chão, iluminando inscrições ocultas e selos mágicos enterrados.
O esconderijo de Eloá, até então invisível, foi revelado com uma clareza aterradora. A tensão estalou como cordas prestes a romper. A ordem havia reencontrado seu inimigo mais temido, e a guerra estava prestes a mudar de rumo outra vez. Parado diante da caverna, onde a magia de ocultação ainda vibrava como um sussurro moribundo, na bruma fria da manhã, Lord Lazar contemplava o local com olhos injetados de ambição e rancor. A floresta ao redor estava silenciosa, como se a própria natureza contivesse o fôlego diante do mal que ali se erguia. A névoa rastejava por entre as árvores nuas e o chão coberto de neve rangia sob as botas dos verdugos. Lazar, sem desviar o olhar da caverna, ordenou com uma voz que cortava o ar como aço: "Vá, Loan, arranque de lá quem quer que seja, mas não machuque nem mate. Eu mesmo quero fazer isso." Loan assentiu com um leve movimento de cabeça e desapareceu na penumbra da caverna com seus verdugos como sombras vivas. Momentos depois emergiu trazendo o que Lord Lazar mais ansiava. Seu olhar se acendeu em deleite sombrio ao ver Katrina ser arrastada para fora, frágil, mas altiva, com seus filhos encolhidos em seus braços, protegidos por seu abraço desesperado. Um sorriso tortuoso e faminto desenhou-se nos lábios finos de Lazar. Seus olhos faiscaram como brasas. "Mas isso?" murmurou, saboreando a visão como um predador diante da presa. "Isso é mais do que eu esperava. A fêmea do traidor e suas crias." Ele se aproximou lentamente, como se quisesse eternizar aquele momento de domínio. Parou diante da mãe de Katrina, a velha cigana de olhar firme, e falou com um respeito irônico: "Você deve ser a responsável pela magia de ocultação. Tenho que lhe dar os parabéns, cigana. Se eu mesmo não tivesse assumido o comando dos verdugos, ele jamais as teria encontrado. É poderosa, sem dúvida." Katrina tremia, mas não de covardia. Seus olhos úmidos e ferozes estavam fixos em Lazar. Ajoelhada na neve, envolvia seus filhos como uma loba ferida, sem arredar o olhar da criatura que ameaçava destruir tudo que ela amava. Nas colinas ao norte, oculto entre árvores cobertas de gelo, Mihai sentiu a onda de desespero de Katrina invadir-lhe a alma. Seu corpo enrijeceu e a respiração falhou por um instante. Ele chamou Marco e Sebastian às pressas. "Eu a marquei", disse com a voz embargada. "No nosso segundo encontro, quando eu entendi que ela era minha companheira. Desde então posso sentir tudo o que ela sente. E agora ela está com medo, um medo que eu nunca senti antes. Eu vou até ela. Se eu não voltar..." Marco tentou argumentar, a voz carregada de preocupação. "General, pense, não podemos perder você agora." Mas Mihai já havia decidido. Seus olhos tinham a firmeza de uma rocha. "Se eu cair, vocês continuam. A liberdade está acima de qualquer um de nós." Logo após, transformou-se no cani e partiu em galope rápido, o coração disparado, apertado por uma angústia indomável. De volta à clareira, Lord Lazar desmontou com um movimento ágil e cruel. Caminhou devagar até Katrina e se agachou diante dela com a frieza de um carrasco veterano. "Sua vida pela deles", disse com a voz baixa e ameaçadora. "Eu irei matá-los, mesmo sabendo que pertencem à ordem, pois são filhos do meu servo." Katrina ergueu os olhos e falou com firmeza, mesmo tremendo por dentro. "E se eu me recusar a entregá-los?" Lazar sorriu. O gesto foi mais terrível do que um grito. Suavemente passou os dedos por seus cabelos, afastando uma mecha de seu rosto. "Entenda uma coisa. Você é apenas uma humana, a fêmea do traidor.
não têm serventia para mim. Mas eles têm o sangue de Mihai, o cani mais poderoso que já vi. Eles são úteis, pertencem a mim, como o pai dele me pertence. Faça a escolha por vontade própria, ou verei vocês todos mortos, e a ordem perderá um grande trunfo, mas eu terei a minha vingança a qualquer custo. As lágrimas escorreram silenciosas pelos olhos de Katrina, mas ela não suplicou. Em vez disso, apertou os filhos contra o peito, beijou-lhe os cabelos. Se minha dor puder salvá-los, que minha morte seja o escudo dos meus filhos. Ela pensou, e depois com dignidade entregou-os à mãe. Levantou-se diante de Lazar, firme como uma Marte, com um olhar incendiado de dor e coragem. Lazar agarrou pelos cabelos e, num movimento rápido, expôs-lhe o pescoço. Mordeu-a sem hesitar. O som da sucção foi abafado pela nevasca, mas o horror foi visceral. Sugou-lhe a vida até a última gota, e então quebrou-lhe o pescoço com um estalo seco, jogando o corpo inerte sobre a neve. Eloá gritou de terror e desespero, o som cortando o silêncio como uma lâmina. A velha cigana caiu de joelhos, os olhos fixos no corpo da filha. Seus lábios murmuravam orações antigas, mas em seu olhar já não havia fé, apenas ódio. Um ódio que queimava silencioso como brasas de vingança ancestral. Virando-se para Luan, Lazar disse friamente: "Leve a velha e as crianças para o castelo. Mihai está vindo. Vamos preparar as boas-vindas." A quilômetros dali, em meio à floresta, Mihai cambaleou quando sentiu a vida de Katrina se extinguir. A dor atravessou-lhe o peito como uma lança. Caiu na neve voltando à forma humana, o corpo sacudindo em agonia. Chorou sem dor, sem forças para gritar. Ele sabia, ela se fora. Mas então, do abismo do luto, algo emergiu. Uma fúria ancestral, uma raiva primal que não pertencia ao homem, mas à besta que dormia dentro dele. O cani renasceu, mas desta vez não era o general de olhos firmes e mente estratégica. Era o demônio negro. Mihai se entregou ao instinto selvagem, à fúria bruta e à dor transbordante. Agora ele não buscava justiça, buscava vingança e nada o deteria. A pele de Mihai se rompeu como tecido frágil sob a força do monstro que despertava. Ossos estalaram, músculos incharam, e seus olhos, antes humanos, tornaram-se fendas incandescentes, janelas para uma alma devorada pela fúria. A neve ao redor derretia com o calor de seu ódio. Agora ele não era o general, era o monstro, era o cani renascido, forjado na dor, moldado pela perda. A floresta parecia estremecer quando Mihai surgiu da neblina como uma sombra viva. Os olhos incandescentes de ódio, o pelo negro eriçado, os músculos latejando como cabos de aço prestes a se romper. O cani não corria, ele investia com a força de um avalanche, destruindo tudo em seu caminho. Galhos se partiam, a neve evaporava sob suas patas flamejantes, e a cada passo deixava marcas rubras de sangue que já impregnavam seus dentes. Ao se aproximar do castelo, os primeiros a enfrentá-lo foram os vampiros de guarda, sentinelas da noite, hábeis e letais, mas nada que pudesse conter o monstro que ali chegava. O primeiro teve a cabeça arrancada com uma só patada, num movimento tão rápido que não pôde gritar. O segundo tentou voar, mas Mihai saltou alto, mais alto do que qualquer criatura deveria conseguir. Agarrou-o pelo dorso e o partiu ao meio no ar, espalhando vísceras e ossos pela neve. Os canis leais a Lazar avançaram em matilha, rugindo e tentando cercá-lo. Mas Mihai não era um igual, era um flagelo. Um deles foi esmagado contra uma árvore com tanta força que o tronco rachou. Outro teve as costelas arrancadas com as garras.
Um terceiro tentou morder-lhe o pescoço, mas Mihai virou-se com brutalidade e mordeu-lhe o focinho, arrancando-lhe metade da face. Nada o detinha, nada o dissuadia. O castelo surgiu como uma muralha fria e imponente. As portas de ferro foram arrombadas com um só golpe do corpo de Mihai, que as partiu em estilhaços. O saguão se encheu de ecos de grito, passos apressados e ordens desesperadas. Mas era tarde demais. A fera já estava dentro. Ali dentro, Loan, o carrasco fiel de Lazar, esperava com a espada em punho e olhos de fera. Agora é só você e eu, Cani, disse com um sorriso de desprezo. Mas Mihai não respondeu, apenas avançou. Loan foi rápido, experiente e cruel. Golpeou com precisão, tentando atingir o pescoço, o coração e as pernas. Mas cada ataque era respondido com uma força descomunal. Mihai ignorava as feridas, como se seu corpo já estivesse além da dor. Em um único salto, derrubou Loan no chão, rasgando-lhe o abdômen com as garras. Loan tentou se arrastar, os intestinos escorrendo, os olhos arregalados em pavor. Por favor. Mihai agarrou sua cabeça com as duas patas e a esmagou contra o chão de pedra, espalhando sangue e miolos pelas paredes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. No alto das escadarias, Lazar observava. Ao seu lado, Radu mantinha a mão na empunhadura da espada, a mandíbula cerrada. Ambos estavam incrédulos. Isso não é o Mihai. É uma maldição, sussurrou Lazar, os olhos arregalados não de medo, mas de algo pior, a incerteza. Mihai ergueu os olhos para eles e rugiu. O som reverberou por todo o castelo como o chamado da morte, estilhaçando os vidros das janelas, e então subiu. A batalha foi feroz. Lazar era rápido, ardiloso, um mestre do combate e da crueldade. Saltava, desviava, cravava a lâmina em carne e osso. Mas Mihai não parava. Os dois lutavam como titãs, quebrando colunas, destruindo paredes. O chão do salão nobre virou um campo de ruínas. Mihai tomou vários golpes. Um deles abriu seu flanco. Outro quase arrancou-lhe o braço. Mas ele não recuava. Cada ferida era um combustível para sua fúria. Cada gota de sangue um lembrete da mulher que perdeu. Com um rugido que fez estilhaçar os vitrais do castelo, Mihai agarrou Lazar pelo peito e o lançou contra a parede. Antes que ele pudesse reagir, cravou-lhe as garras nos ombros, imobilizando-o. Os olhos de Lazar se arregalaram. Pela primeira vez ele viu o fim. Mihai rosnava, salivava e sangue pingava de suas presas. As garras se apertavam. Estava prestes a dilacerá-lo. Mas então, um estalo. Mihai arqueou o corpo, olhos arregalados, e um grunhido gutural escapou de sua garganta. Olhou para baixo e viu a lâmina de Radu atravessar seu peito, encharcada de sangue. O golpe fora certeiro. A lâmina perfurara o coração. Mihai caiu de joelhos lentamente. A luz em seus olhos começou a vacilar. Radu, parado atrás dele, chorava. Me perdoe, general, disse com a voz embargada. Você não era mais você. Era só dor, só destruição. Não havia mais escolha. Lazar cambaleava, tentando se levantar, o rosto em choque. O corpo de Mihai tombou com um peso imenso, não com fraqueza, mas como um rei derrubado por sua própria fúria. Houve um silêncio, enquanto o corpo de Mihai voltava à forma humana, mas em seu semblante não havia tristeza ou dor, mas paz e liberdade. Apenas o som das chamas consumindo os salões e o do sangue escorrendo pelos degraus de pedra do castelo eram ouvidos.